E aí, turma? Hoje a gente vai estudar o que é um computador. Um computador, a caixa mágica de Pandora que transformou radicalmente a nossa existência. O que antes levaria horas, dias ou até anos para ser realizado, agora pode ser concluído em questão de minutos ou até segundos. Mas antes de irmos mais fundo, deixa eu te contar uma história. Era uma vez. No dia 25 de fevereiro de 2025, uma notícia chocou o mundo. Uma inteligência artificial do Google chamada Co-Scientist resolveu um problema científico em apenas 48 horas. Legal, professor, mas o que isso tem a ver comigo e a aula? Calma. O impacto disso é maior do que parece à primeira vista. Veja bem, esse mesmo problema vinha sendo estudado por pesquisadores humanos há 10 anos, só que eles ainda não haviam publicado os resultados. Ou seja, a IA do Google chegou à mesma conclusão que eles, só que em 2 dias. Os cientistas ficaram horrorizados. Será que o Google havia plagiado o trabalho deles? A resposta é não. A IA realmente solucionou o problema sozinha, sem acesso a documentos privados ou pesquisas não divulgados. Agora você entende o que eu quis dizer com alguns problemas que levariam anos para serem solucionados? Esse é o mundo em que vivemos, mas não precisa entrar em pânico. Não, o progresso não pode ser detido. Basta olhar para a história da humanidade. A verdade é que, em tarefas específicas, a inteligência artificial já superou os humanos. E muito em breve, talvez no momento que você esteja assistindo esse vídeo, ou antes disso, surgirá a tão esperada inteligência artificial geral. Agora que entendemos um pouco do impacto dos computadores na nossa sociedade, ou melhor, na nossa contemporaneidade, vamos explorá-los mais a fundo. A nossa visão do que é um computador mudou drasticamente em 2025. Foi nesse ano que a startup australiana desenvolveu o primeiro computador biológico funcional, o chamado CL1. E adivinhe, ele é feito de neurônios humanos. Se Alan Turing já dizia que computadores podem pensar, então agora nem tem mais como negar. Mas calma, ainda estamos longe daquele experimento mental de que você poderia ser apenas um cérebro no laboratório, sem saber que está sendo simulado. Ou será que não? Nesse momento você pode ser apenas uma mente primitiva, achando que está viva. Bom, esses microcérebros artificiais, sim, são vários, têm o tamanho de um cérebro de barata. Possuem milhares de neurônios. Muito, muito menos do que os seus 86 bilhões. Ainda estamos longe de criar uma máquina mais eficiente do que o cérebro humano. Basta ver o que os computadores precisam fazer para imitar uma fração do nosso poder cognitivo. Esse tipo de tecnologia recebe um nome peculiar, wetware, ou, livre tradução, hardware molhado. Mas qual o motivo de criar computadores biológicos? Bom, talvez você não saiba, mas treinar uma inteligência artificial é absurdamente caro, demanda um consumo gigantesco de energia. Mesmo com as técnicas inovadoras, como as desenvolvidas pela DeepSeek na China, ainda estamos longe do dia em que alguém poderá rodar um chat GPT na garagem de casa. Já os neurônios humanos têm uma vantagem. Conseguem aprender com pouquíssimo gasto energético e necessitam de um volume de dados milhões de vezes menor para serem treinados. Isso reduz drasticamente a necessidade de processamento de informações em larga escala. Então, computadores biológicos são o futuro? Não. Computadores biológicos são o presente. Quem sabe a primeira inteligência artificial geral não seria justamente uma fusão entre inteligência natural e máquinas? Um cérebro biológico artificial em um corpo mecatrônico? Mas por enquanto, que tal voltarmos ao bom e velho computador de metal e silício? A essa altura já ficou claro que um computador é essencialmente uma ferramenta para realizar cálculos e operações matemáticas e lógicas. Na disciplina de História da Computação, estudaremos isso com muito mais profundidade. Mas por agora, vamos fazer um resumo geral. Um computador, em sua essência mais pura, é nada mais do que uma calculadora extremamente sofisticada. Parece um jeito simplista de definir, mas pense comigo. Tudo que um computador faz, seja rodar um jogo, processar um vídeo ou até simular o comportamento do universo, no fim das contas se resume a operações matemáticas. Ele soma, subtrai, multiplica e divide, move bits de um lado para o outro e, a partir dessas operações simples, constrói toda a complexidade do mundo digital em que conhecemos. Agora, claro que ele não faz isso de qualquer jeito.
Existe um modelo por trás, uma estrutura que organiza todas essas operações e permite que possamos usar um computador sem precisar programar tudo do zero, fio por fio, cada vez que quisermos abrir um navegador ou rodar uma IA. Essa estrutura é conhecida como arquitetura de von Neumann. Ela é o que define como realmente entendemos um computador moderno. Lá nos primórdios da computação, antes dessa arquitetura, as máquinas eram projetadas para realizar uma única tarefa específica. Se você queria calcular, Se você queria uma máquina para calcular a trajetória de projéteis, você construiria um computador só para isso. Se queria calcular tabelas de navegação marítima, tinha que construir outro completamente diferente. Era como se cada computador fosse uma única ferramenta, feita sob medida para uma função específica. E alterar essa programação significava muitas vezes reconstruir o hardware inteiramente do zero. Foi aí que surgiu John von Neumann, um gênio matemático, lá para meados da década de 1940. Ele propôs um modelo revolucionário. E se, ao invés de termos máquinas fixas para calcular todo tipo de cálculo, criássemos uma macroestrutura, onde os programas pudessem ser armazenados dentro do próprio computador e serem alterados sem precisar modificar a máquina fisicamente? Esse conceito pode parecer bem óbvio para a gente hoje, mas à época foi um salto gigantesco. Ele propôs que um computador poderia ter partes principais, três partes para ser exato: uma unidade central de processamento, responsável por executar as instruções, uma memória, onde tanto os programas quanto os dados ficariam armazenados, e um mecanismo de entrada e saída, que permitiria ao computador se comunicar com o mundo externo. Com isso, bastava mudar os dados na memória para que o mesmo computador pudesse executar funções diferentes. Você não precisava mais reconstruir o computador de novo para cada tarefa. Era como se, em vez de fabricar uma ferramenta diferente para cada tipo de trabalho, você criasse uma única ferramenta capaz de se transformar naquilo que fosse necessário no momento. E essa mudança de paradigma não só tornou os computadores mais flexíveis hoje, como também pavimentou o caminho para tudo que temos hoje em computação. Cada vez que você abre um software no seu computador, seja um jogo, um navegador, um editor de texto, o que está acontecendo é justamente isso. O código daquele programa está sendo carregado na memória e a CPU está executando suas instruções, seguindo a arquitetura de von Neumann. Mas não pense que essa arquitetura ficou intocável desde então. Hoje temos várias otimizações, mudanças em relação ao modelo original, mas o conceito fundamental é o mesmo. Um computador é uma máquina programável que pode entender e executar múltiplas tarefas simplesmente alterando as instruções armazenadas em sua memória. Isso nos leva a um outro ponto interessante. Se tudo que um computador faz é processar números e seguir instruções armazenadas, qual a diferença entre um computador e, por exemplo, o seu cérebro? Afinal, o seu cérebro também processa informações, reage a estímulos conforme dados que recebe. A diferença crucial é que um computador segue instruções fixas e precisas, enquanto um cérebro é muito mais adaptável, criativo, claro e autoconsciente, pelo menos até onde sabemos. Mas voltando ao nosso computador tradicional, agora que entendemos como ele funciona essencialmente, como uma grande calculadora universal programável, podemos aprofundar um pouco mais sobre como ele processa essas informações. Como ele pega aqueles números e faz aquelas coisas tão complexas como renderizar gráficos hiperrealistas ou simular um ser humano em uma inteligência artificial. Para entender isso, precisamos dar um passo além e explorar um pouco mais a fundo como essas instruções são organizadas e executadas dentro dessa máquina. Se entendemos o computador segundo esse conceito, então a próxima pergunta natural é: como exatamente essas operações são processadas dentro de uma máquina? Como um amontoado de circuitos e impulsos elétricos consegue transformar números binários em algo tão complexo e realista como gráficos de um jogo ou modelos de IA? A resposta começa pela CPU, Central Processing Unit, ou Unidade Central de Processamento, que podemos imaginar como o cérebro do computador. Mas, ao contrário do nosso cérebro, que é altamente paralelo e trabalha com bilhões de informações ao mesmo tempo, a CPU tradicional funciona de forma sequencial, seguindo um fluxo bem definido de execução de instrução. Para que um programa rode, ele precisa primeiro ser carregado na memória, e a CPU vai buscar essas instruções uma por uma, decodificá-las e executá-las em ciclos extremamente rápidos. O funcionamento básico de uma CPU
segue o ciclo natural conhecido como ciclo de busca, decodificação e execução. Primeiro, a CPU busca a próxima instrução na memória. Depois, ela decodifica essa instrução para entender qual operação precisa ser realizada. Por fim, executa a operação, seja somar dois números, comparar valores, mover dados de um lugar para o outro ou até interagir com dispositivos externos. Isso acontece em questão de nanosegundos, permitindo que bilhões de operações sejam realizadas por segundo. Aí surge um detalhe curioso. Se a CPU faz tudo isso de forma sequencial, como conseguimos executar múltiplos programas ao mesmo tempo? Como posso estar assistindo a este vídeo enquanto tenho um navegador aberto e um software rodando em segundo plano? Isso é possível porque, mesmo que a CPU trabalhe de modo linear, e aqui a gente pode falar sobre CPU mononuclear e pseudoparalelismo exemplificativo, os computadores modernos conseguem utilizar algo chamado multiprocessamento e escalonamento de processos. Em um sistema com um único processador, o que acontece normalmente com processadores mononucleares, o computador divide o tempo de CPU entre várias tarefas, alternando entre elas tão rapidamente que para nós parece que tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Esse processo é gerenciado pelo sistema operacional, que organiza as execuções de programas e decide quais tarefas devem receber mais prioridade. Agora, quando temos processadores com múltiplos núcleos, como os chips modernos de 8, 12 ou até 32 núcleos, vídeo o Thread Picker, por exemplo, a coisa muda de figura. Em vez de alternarmos rapidamente entre todas as tarefas, o sistema realmente pode dividir o trabalho entre núcleos diferentes, permitindo que múltiplas operações aconteçam. E ainda pode utilizar o multiprocessamento baseado em tempo em cima dessas 32 cores, digamos assim. Mas mesmo com todo esse poder de processamento, um computador ainda enfrenta um grande gargalo: a velocidade da memória. A CPU pode ser incrivelmente rápida, mas ela precisa esperar muito tempo para buscar dados da memória, no armazenamento do computador ou na RAM. Todo o sistema fica mais lento, e isso nos leva a um conceito essencial da arquitetura moderna: a hierarquia de memória. Os computadores utilizam diferentes camadas de armazenamento, cada uma com velocidades e capacidades diferentes. No topo da hierarquia estão os registradores, que são extremamente rápidos, mas armazenam pouquíssimos dados. Logo abaixo encontramos a memória cache, que é um pouco maior, ainda muito veloz, usada para armazenar mais dados, ou seja, aqueles utilizados com mais frequência. Depois vem a memória RAM, que tem capacidade maior, mas é muito mais lenta do que o cache. E, finalmente, os dispositivos de armazenamentos como o SSD e HDD, ou Hard Disk Drive, ou HD, que guardam grandes volumes de dados, mas são muito, muito mais lentos nessa cadeia. Para otimizar a velocidade de processamento, o processador tenta manter os dados mais importantes nas camadas superiores dessa hierarquia, reduzindo o tempo de espera e aumentando o desempenho do sistema. É justamente esse o equilíbrio entre processamento, memória e armazenamento que define o quão rápido e eficiente um computador pode ser. Não esqueça de fazer a lista de exercícios. Isso é tudo por hoje. Muito obrigado e até a próxima aula.